dia, meus amores! Como vão vocês? E aí, não acenderam fogueira nem soltaram fogos, né? Parabéns para vocês! Preparados para a nossa aula de hoje? Isso! Sobre produção de texto. E vamos falar sobre o gênero textual fábulas. Lembra que nós vimos a fábula A Raposa e a Cegonha? O que vocês viram que Dona Raposa fez com a Dona Cegonha? Pegou Dona Cegonha e a convidou para um jantar. E Dona Cegonha, sem saber de nada, aceitou. Chegando lá, Dona Raposa colocou um prato raso, enquanto Dona Cegonha, com o seu bico enorme, não conseguiria beber. E assim fez. Mas Dona Cegonha, na sua educação, não reclamou, não disse nada. Mas terminando o jantar, convidou a Dona Raposa para ir na casa dela no dia seguinte. Dona Raposa, toda satisfeita, toda alegre, disse: opa, vou encher minha barriguinha na casa de Dona Cegonha. Mas Dona Cegonha disse: vou aprontar uma com Dona Raposa. E assim fez. Chegou lá, ela botou uma sopa numa jarra com um bico enorme, que só ela poderia tomar porque ela tem um bico enorme. Dona Raposa ficou só lambeu os lábios e lambeu o pote, porque não conseguia. E ela ficou pensando: não tive culpa. Dona Cegonha também teve culpa não, quem teve culpa foi eu. Eu que aprontei primeiro com Dona Cegonha. Né? Então, moral da história: não faça com o outro o que não quer que faça com você. E vamos revisar o que é uma fábula. Vamos lá? Vocês lembram, que eu sei que vocês lembram. Fábulas. Nas fábulas, os personagens são animais com características humanas. O que é isso? Porque os animais na fábulas, lembrando que na fábula os seus personagens são animais que agem, pensam como pessoas. Mas não é só agir e pensar como pessoas. Simplesmente, né? Se eu colocar um leão, eu não vou dizer que um leão é fraco, eu vou ter que colocar as características do leão, mas como ele fosse ser humano. Eu vou dizer que ele é forte, ele é valente, que ele não tem medo de nada. Então não é simplesmente que os animais eles agem, pensam como seres humanos. Eu tenho que manter a característica do animal, né? Se é o leão, é brabo. Se é a cobra, rasteja. Se é o coelho, é ágil. Se é a borboleta, ela voa com as suas asas lindas. Se é a tartaruga, ela anda devagar. Então eu tenho que manter a característica daquele personagem, daquele animal, mas eu vou fazer ele com características humanas, que eles vão falar, eles vão pensar e eles vão agir como seres humanos. Então eu tenho que manter as características do animal, tá bom? Próximo. O próximo. Vamos ver. A cigarra canta e toca. E uma cigarra que canta e toca, vocês sabem qual é a fábula da cigarra, né? Que ela canta o inverno todo, enquanto as formiguinhas estão colhendo os animais para chegar ao inverno. Um coelho que aposta uma corrida, a formiga que fala, a raposa que é esperta. Então, eu mantive dentro dessas fábulas aí a cigarra, que ela canta e toca, porque a cigarra, a característica dela é que no finalzinho do dia, ela canta muito, né? Que dizem assim, que a cigarra canta até estourar. Então, é a característica da cigarra. O coelho, a gente sabe que o coelho ele é bem rápido, ele é bem ágil. A formiga, quando ela bate a antena com a outra, na formiga simboliza que ela está conversando. E a raposa sempre esperta, porque ela está ali, ó, para dar o bote na sua presa. Então, ela não deixou de ter as características do animal, mas ele vai passar e agir como seres humanos. Próximo. Desculpa aí, tá? Próximo. Atenção. Por que atenção? As fábulas são texto narrativo. Eles vão narrar alguma coisa, vão narrar um fato. Vai ter sempre alguém que vai narrar, sempre que vai ter alguém que vai contar essa história. Apresentam diálogos
que é o diálogo. Os animais, eles vão conversar entre si e toda a fábula tem uma moral da história. Mas, tia, o que é uma moral da história? Vou explicar. O que é uma moral? Moral é uma lição de vida. É um ensinamento de valores para as pessoas refletirem. Então, é um ensinamento que eu vou trazer para a minha vida. A história se passa com animais, mas eu vou pegar esse exemplo e vou fazer para a minha vida. Não faça com os outros o que não quer faça com você, né? Não longe de quem trabalha e perto de quem não trabalha. E assim por vários. Então, eu sempre trago um ensinamento para minha vida. Então, ele vai ensinar valores que eu vou refletir, que eu vou pensar se eu vou agir daquela forma. Então, as fábulas são isso, né? Seus personagens são animais, que eles agem e pensam como pessoas, mas eu, de forma alguma, eu posso tirar a característica do animal, tá? Lembrando que a cigarra e a formiga. A cigarra é um animal que ele canta. Ele canta no final da noite, que fica assim, um canto. A formiga, dizem que ela fala uma com a outra. Então, apesar deles, dentro da história, que é uma história narrativa, e que eles vão agir como pessoas, eles têm que manter a sua característica, tem que manter a característica própria do animal. Então, o que é que vocês vão fazer nessa atividade de casa? Você vai escolher personagens, e esses personagens eles têm que ser animais, tá certo? E os seus personagens da sua história, eles vão ter que ser animais, e as características, eles vão ter que manter a característica dele, mas eles vão usar também as características humanas. Eles vão falar, vão pensar, e vai ter que ter um diálogo entre os animais, entre os personagens. Outra coisa, tem que ter um título, tá certo? Porque toda história ela tem que ter um título, e esse título é a partir do título que eu vou criar a minha história. Ele vai ter que ter a introdução, que é quando, quem e onde, quando aconteceu, quem são os personagens e onde aconteceu. O desenvolvimento, o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Outro, a conclusão, é o final da história, como terminou a minha história. E não esquecendo que como vocês vão escrever uma história que tem personagens, animais, então ele é uma fábula. No final da sua história, você vai ter que escrever uma moral da história, tá bom? E se puder, gravem, eu escrevo, digitem lá a moral, o título da sua história e a moral da sua história, tá certo? Vou ficar esperando, vou ler todos os comentários para ver o título da sua história e a moral dela. Passando agora de produção de texto para caligrafia, nós vamos estudar palavras com o padrão silábico. Vamos estudar hoje palavras com S com som de Z. Isso mesmo, muitas palavras o S tem som de Z. Então, eu vou mostrar a vocês agora o padrão silábico. O que é padrão silábico? São as junções da sílaba S com as vogais, tá bom? Vamos lá? E vocês escutem a pronúncia. Então, sa, sé, si, só, su. Padrão silábico do S. Sa, sé, si, só, su. Minúsculo e maiúsculo. Za, zé, zi, zó, zu. Za, zé, zi, zó, zu. Veja que há uma diferença de som entre o S e o Z. Então, sa, sé, si, só, su. Percebe que aqui o SE e o SI vai ter som de C? Sa, sé. Tá vendo? Lembrando que o S maiúsculo eu vou usar em começo de frase, em nomes próprios. O Z maiúsculo também é um substantivo próprio, então eu vou escrever nome de pessoas, de lugares, de países. O que mais eu tenho aqui? Vê. Eu quero que vocês leiam essas palavras comigo, tá bom? Vamos lá? Aí vocês vão perceber. Vimos o padrão silábico do S. Qual é o padrão silábico do S? Sa, sé, si, só, su. Mas será, tia, que dentro da palavra, dentro da escrita das palavras, o S vai ter som de S? Vamos ver agora? Veja lá.
Zá. Mas aqui, tia, é um sá. Casa. Atrasou. Avisou. Brasa. Brasil. Risada. Besouro. Desenho. Bondoso. E aí? O que é que vocês perceberam nessas palavras? Ah, muito bem. Que são palavras que são escritas com S, mas tem som de Z. Por que será que esse S tem som de Z e não som de S? Vamos ler agora essas palavras, não botando o som de Z, mas botando o som do S, do padrão silábico do S, e vamos ver como é que fica. Vamos lá. Roça, caça, atraçó, aviçó, braçar, bracio, riçada, besouro, desenho, bondoso. Ih, como ficou esquisito, não é? Mas por que esse S, ele tem som de Z? Regra básica, quando o S vier entre vogais, vai ter som de Z, ó. Rosa, entre vogais. Casa, está entre vogais. Atraso, está entre a vogal A e O. Aviso, o S está entre as vogais I e O, som de Z. Brasa, está entre as vogais A. Brasil, entre as vogais A e I. Risada, entre as vogais I e A. Besouro, entre as vogais E e O. Desenho, entre as vogais E. Bondoso, entre as vogais O. Isso significa que quando o S vier entre vogais, antes do S e depois do S vier uma vogal, esse S não vai ter mais som de S, ele vai ter som de Z. Isso mesmo. Então, quando o S vier no meio, entre duas vogais, ele vai ter som de S. Vou fazer um teste aqui com vocês, tá bom? Vamos lá? E vocês vão me dizer se é com S ou com Z. Mas cuidado, tá? Azedo. Azedo. Isso, Z. Porque é Z mesmo. Azedo. Pesado. S. 3. Não é S, Z não, viu? S. Mês. S. Atrás. S. Riqueza. Riqueza. Z. Vizinho. Z. Gás. S. Cafezal. Z. Cruzar. Z. Feroz. Z. Mas tia, mas a senhora não acabou de dizer que entre vogais o S tem som de Z? Mas aí eu tô vendo palavras com Z. Por que essas palavras foram escritas com Z? Porque elas são palavras derivadas de outra. Ela não existe por si só. O 3 existe porque existe. Então, ele é com S. Mês, ele existe, ele não vem de outra palavra. Mas azedo vem de azedar. Então, ela é de uma palavra derivada. Então, ela é com Z. Deixa eu ver. Riqueza vem de rico. Então, quando eu vou fazer uma palavra derivada, eu escrevo com Z. Riqueza vem de rico. Cafezal vem de café. Então, a palavra derivada é com Z. Cruzar vem de cruz, que já é com Z. Tá certo? Então, essas regrinhas. Para saber mais, basta vocês lerem, como tia sempre está dizendo. Quanto mais lê, mais vocês aprendem, mais tiram dúvidas, tá bom? Mãos à obra e até amanhã. Saudades de vocês, meus amores. Tchau!